Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do Transporte. William Aquino, coordenador da ANTP no Rio de Janeiro, é sócio de uma das empresas que produziram um plano de mobilidade para a região metropolitana do Rio. O especialista diz o que o plano recomenda aos municípios. Sinergia de investimentos e a eficácia maior do investimento, que se ele fizer, às vezes, uma via de 4 quilômetros e o outro fizer uma via de 800 metros e um terceiro uma via de 900 metros, isso vai dar uma ligação capilar que permite, entre aqueles 3 municípios, uma conexão de bairro que os outros não consideram. É uma capilarização do sistema. Então, o modelo desse plano de mobilidade é, efetivamente, um modelo para integrar as coisas entre os municípios. A experiente colunista de transportes e mobilidade do Jornal do Comércio do Recife, a jornalista Roberta Soares, conta em nossa seção Mulheres do Transporte que os preconceitos que enfrenta atravessam a fronteira de gênero e pegam regionalismo e até idade. Já vivi, sim, e vivo ainda, e acho que todo jornalista fora do eixo São Paulo e Brasília, acho que todos sofrem. Eu acho que a coisa da idade também. Se for muito velho também ignoram, mas também se for muito novo, menosprezam. Eu acho que é mais ou menos assim. A empresa ON de Soluções da Mobilidade está de olho sempre no usuário final de seus clientes, conta o CDO da empresa, Marcionílio Sobrinho. Temos que partir do pressuposto que a prestação de serviço lá para o usuário na ponta precisa ser o driver que vai fazer com que a gente desenvolva uma solução para atender qualquer tipo de necessidade. Isso tem sido bem o nosso mote e o nosso trabalho aí nesse período. Esta será a visão que a empresa ON trará para a Latibus, o grande evento da mobilidade da América Latina que ocorre em agosto agora em São Paulo. Atenção à defesa do transporte público e ferramentas para que ele seja planejado e transparente. Então a gente quer apresentar na Latibus são soluções que provêm governança nesse processo. Permitem com que todos os entes que estão ali, que são partes interessadas, consigam ter a visibilidade do que acontece na arrecadação e no processo de transporte dentro da cidade. Ainda nesta edição, as colunas de Adamo Bazani, do Diário do Transporte, e de Márcia Pina, da Tecnibus, para você ficar ainda mais por dentro do movimento do nosso setor de transporte de passageiros. Eu sou Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Um consórcio composto pelas empresas Logit, Oficina e Sinergia entregou recentemente um plano de mobilidade para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Quem encomendou foi o Instituto Rio Metrópole, o órgão responsável por colocar em prática as políticas públicas desta importante região do país. William Aquino, coordenador regional da ANTP no Rio de Janeiro e sócio da Sinergia, traz para a gente um pouco da essência desse Plan Mob. Ele não é um plano de mobilidade para cada município. Ele, na verdade, são diretrizes e recomendações que os municípios que ainda não têm, considerem, e os municípios que já têm, façam uma revisão, também considerando a sinergia de investimentos e a eficácia maior do investimento, que se ele fizer, às vezes, uma via de 4 quilômetros e o outro fizer uma via de 800 metros e um terceiro uma via de 900 metros, isso vai dar uma ligação capilar que permite, entre aqueles 3 municípios, uma conexão de bairro que os outros não consideram. É uma capilarização do sistema. Então, o modelo desse plano de mobilidade é, efetivamente, um modelo para integrar as coisas entre os municípios.
O Plan Mob já foi apresentado e passará por ajustes finais depois de audiências públicas. Aí, a bola passa para o Instituto Rio Metrópole e para os municípios. O plano estará pronto. É arregaçar as mangas e trabalhar. E a gente aqui do podcast do Transporte estará sempre com o olho no Rio de Janeiro para ver como as coisas rodam por lá. Mas vamos fazer uma baldeação e embarcar nos trens suburbanos da Grande Rio. Nesse sistema, a coisa anda em ritmo de crise brava, como detalha o representante da ANTP em terras fluminenses. Eu transportava uma de 750 mil passageiros dia, hoje transporta 300 mil. Está numa crise muito grande, os operadores querem devolver, o Estado está colocando condições para devolver, porque é um contrato e tal. É uma pena, uma rede de 300 quilômetros, então o sistema de trem deverá, nos próximos meses, ter uma solução. A empresa GUMI anunciou em maio de 2023 que, por conta da pandemia, queria devolver a concessão da Supervia, ou seja, do sistema da região metropolitana do Rio de Janeiro. E agora a confusão impera. Vamos ver como esse nó vai ser desatado. O podcast do Transporte conversou também com o consultor William Aquino sobre o outro grande case do Rio, o BRT, que tem uma história que começa lá nos idos de 2012, quando Eduardo Paes era prefeito. Tem também uma trajetória cheia de idas e vindas. O BRT estava funcionando bem, ele tinha os ônibus azuis, BRT articulado, funcionava bem, com venda externa, com estações em vidro, interação de velocidade alta, foi um sucesso na Olimpíada, foi um sucesso na época da Copa, na Jornada Mundial da Juventude, nos Jogos Olímpicos Militares, esses grandes eventos. Só que questões políticas, lamentavelmente, o novo prefeito de então, alegando que não achava adequado uma série de coisas, não deu continuidade às obras em andamento, nós foram paradas muito tempo. Os ônibus que tinham parte da operação eram as empresas privadas, deixaram de receber a contraprestação deles na operação dos BRTs. A demanda foi caindo, os ônibus envelhecendo, a receita caindo, os ônibus envelhecendo, e esse ciclo vicioso só foi aumentando, e eles começaram a quebrar, os ônibus ficaram em péssimas condições. Junto com isso veio a demanda muito baixa da pandemia. Houve uma intervenção no final do governo anterior e, no final das contas, devolveu para as empresas em condições iguais a que ela tinha recebido. Tinha que licitar ou dar uma outra solução ao BRT, que no modelo que estava misturado com as linhas convencionais não dava. Vem então a mudança de governo, com o retorno de Eduardo Paes à Prefeitura Carioca, e a administração voltou a dar atenção ao sistema de BRT da cidade, como nos conta o William Aquino. Ele então faz uma reforma grande, acaba criando uma empresa pública municipal que é dona dos ônibus. No final das contas, eles compram os ônibus e colocam para ser operado por prestação de serviço, pagamento por quilômetro às empresas privadas. Essas empresas estão, de alguma maneira, fazer a operação e a manutenção, e a empresa pública, na verdade, é proprietária da frota e controla a operação. O cuidado gerou resultados, porque é como a gente sempre fala aqui, não basta criar, comprar equipamento, é preciso operar, cuidar da operação no dia a dia. O representante da ANTP no Rio de Janeiro, William Aquino, detalha. A demanda voltou a crescer muito, tem muito ônibus agora e realmente melhorou muito. E a frota está em boa operação. Hoje em dia, o sistema de BRT Transcarioca, Transolímpico, Transoeste e a primeira etapa, vamos chamar as primeiras etapas do Transbrasil, já que ele só está operando no sistema municipal da rodoviária Novo Rio, no terminal Gentileza até Deodoro, ele está transportando mais ou menos 15% da demanda municipal, os outros 85% da demanda municipal ônibus está sendo operado pelas linhas convencionais. Na ponta do lápis, todos os ônibus que circulam na capital do Rio de Janeiro são então altamente subsidiados, seja na forma do Vale Transporte, das gratuidades ou através do pagamento por quilômetro bancado pela Prefeitura. Confere aí as contas do William Aquino. Nós estamos aí com 5 a 10% das pessoas do Rio de Janeiro, nos ônibus, pagando tarifa integral. O resto está sendo pago ou na base do quilômetro ou via Vai Transporte, que é o sistema de subsídio através do setor privado.
Aqui a gente vê 2 pontos importantes. O primeiro é que o subsídio, nos seus vários formatos, se espalha por todo o canto do transporte. Falta organizar a legislação e unir as várias instâncias governamentais. Mas também a sociedade civil precisa estar nessa empreitada, que é hoje fundamental para o setor, para as cidades, para a economia do país. O segundo ponto é a falta de continuidade. A gente tem uma concessionária pulando fora do barco, tem políticos desmanchando o trabalho feito por seu antecessor. É uma coisa bem complicada, cuja solução não está acesa no fim do túnel. Podcast do Transporte. Márcia Pina é a editora da revista Tecnibus e traz hoje notícias do setor de transporte rodoviário de passageiros. O brasileiro redescobriu o prazer de viajar de ônibus. É isso que indicam os resultados que têm sido divulgados pelas empresas de transporte rodoviário de passageiros desde o segundo semestre do ano passado. Nas datas festivas e feriados, a demanda por passagens rodoviárias tem sido crescente. Um dado interessante nesse movimento de mercado é o aumento da procura por viagens na categoria conforto, aquelas com leito, semileito e cama. Segundo a Abrat, esse tipo de serviço correspondia a 16% das passagens comercializadas em 2023. Já em 2024, este número saltou para 27%. Com o aumento do preço das passagens aéreas e o aquecimento do turismo nacional, as empresas enxergaram a oportunidade de cativar aquele passageiro que busca serviços diferenciados. E elas estão investindo cada vez mais na modernização do setor. A aprovação do Marco Legal do Transporte Rodoviário Interestadual de Passageiros foi fundamental nesse contexto. Com a segurança jurídica trazida por essa aprovação, as associadas da Abrat divulgaram investimentos da ordem de 3,6 bilhões em frota, pessoal e tecnologia. Outro aspecto interessante é a digitalização do setor, principalmente nas vendas de passagens online, o que é super importante para o passageiro dos dias atuais, sempre em busca de praticidade e rapidez. O transporte rodoviário de passageiros é um dos assuntos analisados no Anuário de Ônibus e da Mobilidade da OTM Editora. Confira este e outros assuntos. Podcast do Transporte. Em setembro, muitas cidades brasileiras vão celebrar, com eventos e ações práticas, o chamado Dia Mundial Sem Carro. O sem carro da frase indica a necessária reflexão que todos precisamos fazer sobre os efeitos causados pelo uso abusivo do automóvel às nossas cidades. Um uso estimulado por políticas públicas de seguidos governos desde Juscelino Kubitschek. Como diz o provérbio, o uso do cachimbo nos deixou a boca torta. O mal está feito. De setor mais protegido da economia brasileira, as montadoras espelham hoje o cruel retrato da crise de nosso tecido urbano. Os nefastos efeitos da opção pelo transporte motorizado individual espetaram uma conta impagável para as nossas cidades. Esta conta já foi e continua sendo mensurada em vários segmentos, mas vamos falar só de um: saúde pública. Pois é, a cidade com a cara do carro é o local do concreto, que aparta as pessoas, que segrega classes, que afasta bairros, que subverte as receitas públicas. Uma máquina de sorver dinheiro, o hábito de utilizar o automóvel provocou desequilíbrios monumentais. Se a maioria dos recursos públicos vai para estimular e justificar o uso do carro como transporte preferencial, é natural que o primo pobre da história, o transporte coletivo urbano, sofra as consequências. Afinal, sem dinheiro não há transporte público coletivo de qualidade. E a continuar assim, não haverá sequer transporte público em quantidade. É comum ouvir na imprensa, nos noticiários da TV principalmente, críticas seguidas à má qualidade dos serviços de ônibus e trilhos, como se isso fosse decorrente apenas de problemas de gestão ou até mesmo da má vontade do gestor. Mas é raro ouvir qualquer explicação sobre os motivos reais que nos trouxeram a tal situação. Inverter uma história que começou errada, que permaneceu errada e insiste em se perpetuar é a tarefa histórica que os gestores municipais precisam urgentemente assumir como questão central.
Outras cidades do planeta já descobriram, não é de hoje, que é ilógico manter os privilégios do automóvel e, ao mesmo tempo, garantir cidades habitáveis, saudáveis e competitivas. Podcast do Transporte. Com a Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Em agosto será realizado o maior evento voltado para transporte coletivo e mobilidade da América Latina, a Latibus Transpúblico 2024. Além da feira que apresenta os principais produtos, serviços e lançamentos da indústria de ônibus, autopeças, acessórios e dos provedores de tecnologia, o seminário NTU irá discutir os temas mais relevantes do setor, com a presença de autoridades, especialistas e profissionais do mais alto nível. O evento é uma realização da OTM Editora e tem o apoio do Podcast do Transporte. Latibus Transpúblico, Seminário NTU 2024, de 6 a 8 de agosto no Expo São Paulo. Não perca, faça já a sua inscrição. Podcast do Transporte. A Abrate, Associação Brasileira das Empresas de Transporte Terrestre de Passageiros, tem transformado o setor há quase 3 décadas. Suas associadas oferecem um dos melhores e mais bem avaliados serviços públicos no Brasil e vão além, apostando em tecnologia e boas práticas, virando referência mundial. Abrate, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. Podcast do Transporte. Apoio Transdata. Conectar caminhos é o nosso propósito. Criar tecnologias a nossa especialidade. Prodata Mobility Brasil. Mais de 30 anos de experiência trazendo soluções inteligentes de tecnologia da bilhetagem. BRT Sorocaba, uma conquista de todos. Podcast do Transporte. Fundado em 1919, o Jornal do Comércio é um diário muito respeitado do Recife e que tem uma setorista dedicada à mobilidade. Estamos falando de Roberta Soares, jornalista especializada, que hoje é destaque em nossa coluna Mulheres do Transporte. Eu já tenho mais de 30 anos de Jornal do Comércio. Tive uma longa trajetória em polícia, em jornalismo investigativo. Fui de política 2 vezes, mas depois fui para a editoria que a gente chama, aqui no jornal se chama Cidades, e um belo dia engravidei e estava cobrindo polícia, e aí teve uma rebelião forte que eu estava grávida e eu parei. Quando eu voltei, fui para trânsito e transporte, enfim, então eu estou há mais de 20 anos nesse setor e eu sigo nessa luta diária, árdua e permanente. Em mais de 20 anos dedicados à mobilidade, a jornalista Roberta Soares assistiu da janelinha a algumas importantes mudanças em relação ao trânsito e ao transporte público. A sociedade tem mudado muito. Hoje as pessoas elas podem até não sair da SUV, mas elas têm uma percepção de que sim, o transporte público é o ideal, respeito à prioridade a faixa exclusiva. Lógico, você vai ter exceções, mas as pessoas sabem, o próprio poder público, que foi mudando também algumas coisas. Quem imaginaria você ver travessias elevadas de pedestre? Até ciclorotas, os problemas são muitos, os desafios são muitos, mas a gente sabe que deu uma mudada. Mas Roberta Soares acredita que o jornalismo tem que ter papel ativo nas mudanças da mobilidade urbana e nos traz alguns exemplos. A gente teve um projeto aqui que queriam construir 4 viadutos transversais sobre a principal avenida, que é a Agamenon Magalhães, que ainda lembra um boulevard. Tem muita árvore, tem um canal no meio. Então, houve um movimento, a gente apoiou, revertemos essa situação, graças a Deus. Tivemos também alguns lapsos de loucura dos nossos gestores públicos. Teve um que queria desligar, a pedido de um vereador, toda a fiscalização de velocidade nos horários de pico, porque dizia ele que era isso que atrapalhava o trânsito. Então, são essas coisas. É uma luta constante. A experiente jornalista confessou ainda que já enfrentou alguns momentos difíceis no exercício de sua profissão. É um ambiente extremamente masculino ainda. Eu tive um episódio na época da retirada dos bombeiros aqui, que foi um processo bem traumático. Podcast do Transporte.
Estes são os destaques deste podcast do transporte. William Aquino, coordenador da ANTP no Rio de Janeiro, é sócio de uma das empresas que produziram um plano de mobilidade para a região metropolitana do Rio. O especialista diz o que o plano recomenda aos municípios. Sinergia de investimentos e a eficácia maior do investimento, que se ele fizer, às vezes, uma via de 4 quilômetros e o outro fizer uma via de 800 metros e um terceiro uma via de 900 metros, isso vai dar uma ligação capilar que permite entre aqueles 3 municípios uma conexão de bairro que os outros não consideram. É uma capilarização do sistema. Então, o modelo desse plano de mobilidade é, efetivamente, um modelo para integrar as coisas entre os municípios. A experiente colunista de transportes e mobilidade do Jornal do Comércio do Recife, a jornalista Roberta Soares, conta em nossa seção Mulheres no Transporte que os preconceitos que enfrenta atravessam a fronteira de gênero e pegam regionalismo e até idade. Já vivi, sim, e vivo ainda, e acho que todo jornalista fora do eixo São Paulo e Brasília, acho que todos sofrem. Eu acho que a coisa da idade também. Se for muito velho também, ignoram, mas também se for muito novo, menosprezam. Eu acho que é mais ou menos assim. A empresa 1 de soluções da mobilidade está de olho sempre no usuário final de seus clientes, conta o CDO da empresa, Marcionílio Sobrinho. Temos que partir do pressuposto que a prestação de serviço lá para o usuário na ponta precisa ser o driver que vai fazer com que a gente desenvolva uma solução para atender qualquer tipo de necessidade. Isso tem sido bem o nosso mote e o nosso trabalho aí nesse período. Esta será a visão que a empresa 1 trará para a Latibus, o grande evento da mobilidade da América Latina que ocorre em agosto agora em São Paulo. Atenção à defesa do transporte público e ferramentas para que ele seja planejado e transparente. Então a gente quer apresentar na Latibus são soluções que provêm governança nesse processo. Permitem com que todos os entes que estão ali, que são partes interessadas, consigam ter a visibilidade do que acontece na arrecadação e no processo de transporte dentro da cidade. Ainda nesta edição, as colunas de Adamo Bazani, do Diário do Transporte, e de Márcia Pina, da Tecnibus, para você ficar ainda mais por dentro do movimento do nosso setor de transporte de passageiros. Eu sou Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Um consórcio composto pelas empresas Logit, Oficina e Sinergia entregou recentemente um plano de mobilidade para a região. Podcast do Transporte. Estes são os destaques deste podcast do transporte. William Aquino, coordenador da ANTP no Rio de Janeiro, é sócio de uma das empresas que produziram um plano de mobilidade para a região metropolitana do Rio. O especialista diz o que o plano recomenda aos municípios. Sinergia de investimentos e a eficácia maior do investimento, que se ele fizer, às vezes, uma via de 4 quilômetros e o outro fizer uma via de 800 metros e um terceiro uma via de 900 metros, isso vai dar uma ligação capilar que permite entre aqueles 3 municípios uma conexão de bairro que os outros não consideram. É uma capilarização do sistema. Então, o modelo desse plano de mobilidade é, efetivamente, um modelo para integrar as coisas entre os municípios. A experiente colunista de transportes e mobilidade do Jornal do Comércio do Recife, a jornalista Roberta Soares, conta em nossa seção Mulheres no Transporte que os preconceitos que enfrenta atravessam a fronteira de gênero e pegam regionalismo e até idade.
Já vivi sim e vivo ainda, e acho que todo jornalista fora do eixo São Paulo e Brasília, acho que todos sofrem. Eu acho que a coisa da idade também. Se for muito velho também ignoram, mas também se for muito novo, menosprezam. Eu acho que é mais ou menos assim. A empresa ON de Soluções da Mobilidade está de olho sempre no usuário final de seus clientes, conta o CDO da empresa, Marcionílio Sobrinho. Temos que partir do pressuposto que a prestação de serviço lá para o usuário na ponta precisa ser o driver que vai fazer com que a gente desenvolva uma solução para atender qualquer tipo de necessidade. Isso tem sido bem o nosso mote e o nosso trabalho aí nesse período. Esta será a visão que a empresa ON trará para a Latibus, o grande evento da mobilidade da América Latina que ocorre em agosto agora em São Paulo. Atenção à defesa do transporte público e ferramentas para que ele seja planejado e transparente. Então a gente quer apresentar na Latibus são soluções que provêm governança nesse processo. Permitem com que todos os entes que estão ali, que são partes interessadas, consigam ter a visibilidade do que acontece na arrecadação e no processo de transporte dentro da cidade. Ainda nesta edição, as colunas de Adamo Bazani, do Diário do Transporte, e de Márcia Pina, da Tecnibus, para você ficar ainda mais por dentro do movimento do nosso setor de transporte de passageiros. Eu sou Alexandre Pelege e este é o Podcast do Transporte, um produto do Diário do Transporte, da OTM Tecnibus e da ANTP, Associação Nacional de Transportes Públicos. Podcast do Transporte. Com a Abrat, a Associação das Melhores Empresas de Ônibus do Brasil. Aqui o país viaja seguro. E Latibus Transpúblico 2024, de 6 a 8 de agosto. Inscreva-se já, latibus2024.com.br. Um consórcio composto pelas empresas Logit, Oficina e Sinergia entregou recentemente um plano de mobilidade para a região metropolitana do Rio de Janeiro. Quem encomendou foi o Instituto Rio Metrópole, o órgão responsável por colocar em prática as políticas públicas desta importante região do país. William Aquino, coordenador regional da ANTP no Rio de Janeiro e sócio da Sinergia, traz para a gente um pouco da essência desse Plan Mob. Ele não é um plano de mobilidade para cada município. Ele, na verdade, são diretrizes e recomendações que os municípios que ainda não têm, considerem, e os municípios que já têm, façam uma revisão, também considerando a sinergia de investimentos e a eficácia maior do investimento, que se ele fizer, às vezes, uma via de 4 quilômetros e o outro fizer uma via de 800 metros e um terceiro uma via de 900 metros, isso vai dar uma ligação capilar que permite, entre aqueles 3 municípios, uma conexão de bairro que os outros não consideram. É uma capilarização do sistema. Então, o modelo desse plano de mobilidade é, efetivamente, um modelo para integrar as coisas entre os municípios. O Plan Mob já foi apresentado e passará por ajustes finais depois de audiências públicas. Aí, a bola passa para o Instituto Rio Metrópole e para os municípios. O plano estará pronto. É arregaçar as mangas e trabalhar. E a gente aqui do Podcast do Transporte estará sempre com o olho no Rio de Janeiro para ver como as coisas rodam por lá. Mas vamos fazer uma baldeação e embarcar nos trens suburbanos da Grande Rio? Nesse sistema, a coisa anda em ritmo de crise brava, como detalha o representante da ANTP em terras fluminenses. Eu transportava uma média de 750 mil passageiros dia, hoje transporta 300 mil. Está numa crise muito grande, os operadores querem devolver, o Estado está colocando condições para devolver, porque é um contrato e tal. É uma pena, uma rede de 300 quilômetros, então o sistema de trem deverá, nos próximos meses, ter uma solução. A empresa Gumi anunciou em maio de 2023 que, por conta da pandemia, queria devolver a concessão da Supervia, ou seja, do sistema da região metropolitana do Rio de Janeiro. E agora a confusão impera. Vamos ver como esse nó vai ser desatado.
O podcast do Transporte conversou também com o consultor William Aquino sobre o outro grande case do Rio, o BRT, que tem uma história que começa lá nos idos de 2012, quando Eduardo Paes era prefeito. Tem também uma trajetória cheia de idas e vindas. O BRT estava funcionando bem, ele tinha os ônibus azuis, BRT articulado, funcionava bem, com venda externa, com estações em vidro, interação de velocidade alta, foi um sucesso na Olimpíada, foi um sucesso na época da Copa, na Jornada Mundial da Juventude, nos Jogos Olímpicos Militares, esses grandes eventos. Só que questões políticas, lamentavelmente, o novo prefeito de então, alegando que não achava adequado uma série de coisas, não deu continuidade às obras em andamento, nós foram paradas muito tempo. Os ônibus que tinham parte da operação eram as empresas privadas, deixaram de receber a contraprestação deles na operação dos BRTs. A demanda foi caindo, os ônibus envelhecendo, a receita caindo, os ônibus envelhecendo, e esse ciclo vicioso só foi aumentando, e eles começaram a quebrar, os ônibus ficaram em péssimas condições. Junto com isso veio a demanda muito baixa da pandemia. Houve uma intervenção no final do governo anterior, e no final das contas devolveu para as empresas em condições iguais àquela que tinha recebido. Tinha que licitar ou dar uma outra solução ao BRT, que no modelo que estava misturado com as linhas convencionais não dava. Vem então a mudança de governo, com o retorno de Eduardo Paes à Prefeitura Carioca, e a administração voltou a dar atenção ao sistema de BRT da cidade, como nos conta o William Aquino. Ele então faz uma reforma grande, acaba criando uma empresa pública municipal que é dona dos ônibus. No final das contas, eles compram os ônibus e colocam para ser operado por prestação de serviço, pagamento por quilômetro às empresas privadas. Essas empresas estão, de alguma maneira, fazer a operação e a manutenção, e a empresa pública, na verdade, é proprietária da frota e controla a operação. O cuidado gerou resultados, porque é como a gente sempre fala aqui, não basta criar, comprar equipamento, é preciso operar, cuidar da operação no dia a dia. O representante da ANTP no Rio de Janeiro, William Aquino, detalha. A demanda voltou a crescer muito, tem muito ônibus agora e realmente melhorou muito. E a frota está em boa operação. Hoje em dia, o sistema de BRT Transcarioca, Transolímpico, Transoeste e a primeira etapa, vamos chamar as primeiras etapas do Transbrasil, já que ele só está operando no sistema municipal da rodoviária Novo Rio, no terminal Gentileza até Deodoro, ele está transportando mais ou menos 15% da demanda municipal. Os outros 85% da demanda municipal ônibus está sendo operado pelas